Olá, este é um programa da VIVC TV. A VIVC é uma iniciativa do Instituto Península focada no desenvolvimento integral dos professores, sobretudo da rede pública de ensino, por meio de 4 jornadas de aprendizagem, corpo, mente, emoções e propósito. A VIVC convida você, professor, você, professora, a olhar-se e compreender-se de um modo integral. Lembrando que nós também somos uma comunidade para a troca de ideias e experiências. O meu nome é João Paulo Almeida e neste programa a gente vai falar sobre regras, um assunto que mexe com toda a comunidade escolar. A gente vai falar se regras são efetivamente sinônimo de disciplina e qual a diferença entre regras e acordos. A gente vai conversar sobre isso agora, mas eu vou começar dando boas-vindas para os meus convidados e pedindo que eles comecem sempre dando um oi para vocês e falando um pouco sobre o que eles fazem. Adriana Ramos, sejam muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Olá, tudo bem, João Paulo? Bom, eu sou Adriana Ramos, então sou professora, pedagoga, fiz meus estudos do mestrado, doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. Especificamente, o que eu estudo está ligado às relações interpessoais na escola, então a convivência na escola, como é que a nossa temática de hoje, como é que a gente pensa as regras na escola, como é que a gente pensa essa convivência, como é que a gente pensa o bullying, a indisciplina, enfim. Essas são as temáticas que eu tenho me aprofundado nos últimos anos. Sou professora da graduação e da pós-graduação do Instituto Vera Cruz, integro o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp e da Unesp, e também sou gestora integrada da Convivir e Mais, um grupo de assessoria e formação nessa área de convivência na escola. Muito bem, Adriana, seja muito bem-vinda. Gilson. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou professor Gilson, de Fortaleza, sou professor há 20 anos, estou aqui na Rede Pública Municipal de Fortaleza há 15 anos, trabalho com turmas de língua portuguesa e tenho 114 crianças para cuidar, também sou poeta e cordelista, amo a educação pública e tenho feito da educação pública um lugar de ser feliz e de ser útil a cada estudante diante de quem eu estou todos os dias. Um grande abraço. Muito bem. Então vamos lá, vou começar com a Adriana. Adriana, nós já gravamos, você e o Gilson, nós já gravamos um programa sobre indisciplina. E eu fiquei pensando que normalmente quando pensamos em indisciplina, pensamos também em regras como se fosse um sinônimo de disciplina. Então vou aproveitar aqui e vou fazer 2 perguntas e uma que é assim. As regras são um componente indissociável para uma convivência mais civilizada e regras, ao contrário de acordos, não precisam ter a concordância de todos os envolvidos, das pessoas que serão submetidas a elas? Bom, as regras, a gente costuma dizer que o trabalho com as regras é a coluna vertebral do trabalho com a convivência na escola. Né? Por quê? Porque para que existem regras? As regras existem para que a gente possa conviver num coletivo. Né? Então, essa é a função das regras. E a escola, por excelência, é um ambiente em que esse coletivo se faz muito presente. São muitas pessoas ao mesmo tempo. E mais do que isso, a gente tem crianças e adolescentes que estão em formação. Então, esse trabalho com as regras na escola, ele é fundamental, tanto para uma boa convivência, quanto para nós pensarmos a questão do desenvolvimento da criança e do adolescente. A tomada de consciência, a autorregulação, então, para que ele possa regular as suas ações, pensando que eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu vivo num coletivo. Então, as regras, elas têm essa função. Muitas pessoas entendem esse como sinônimo. Então, colocar regras é disciplinar. E aí a gente tem um ponto, João Paulo, que é a questão de nós pensarmos, que tipos de regras que a gente tem na escola. Nós temos, normalmente, regras que são negociáveis e regras que não são negociáveis. Então, quando você me pergunta, todo mundo tem que concordar, é importante que as pessoas compreendam, todo mundo da escola, não estou falando só os alunos, professores, funcionários, as famílias, compreendam a necessidade da regra. Então, uma boa regra, ela parte da necessidade desse grupo. Só que, pensando no ambiente escolar, tem regras que a gente vai poder negociar e tem regras que não são negociáveis. Quais regras que não são negociáveis? Regras que estão ligadas à questão da boa saúde, regras que estão ligadas à questão
da boa convivência, ou seja, do respeito. Eu não vou negociar se meu aluno pode ou não pode bater em alguém. Não, não é permitido tratar as pessoas de forma desrespeitosa. Isso é uma convenção que não tem negociação. Né? Eu não vou permitir que meu aluno se pendure numa parte da escada e possa cair. Não vou colocar a saúde dele ali em risco. Né? E as regras também ligadas ao bom estudo. Então, eu posso dar opções para os meus alunos, vou pegar o exemplo do Gilson, que é professor de português, ele pode dar 3 tipos de textos para os alunos escolherem na aula dele para fazer uma leitura. Mas ele não pode dar opção para os alunos dele de ler ou não ler um texto. Porque se o objetivo dele é fazer com que as crianças, os adolescentes leiam, eles vão precisar ler. Mas percebe que tem uma parte da regra que dá para escolher? Eu posso escolher se eu vou ler este cordel ou este ou este. Eu não preciso todo mundo ler o mesmo. Né? Como é que as crianças e os adolescentes aderem mais às regras? O que são boas regras? São regras, primeiro, que partem dessa necessidade. Então, as que não são negociáveis, apesar delas não serem negociáveis, elas precisam ser explicadas, discutidas, refletidas, guardadas as proporções de cada faixa etária. Eu tenho que ter espaços na escola dialógicos que essas regras são conversadas. Porque tudo que é imposto, não há adesão. E não há adesão nem só das crianças. O Gilson vai concordar comigo. Às vezes tem regras na escola que elas são tão inúteis que o professor fala assim, tira o boné. Aí o aluno fala, por que eu tenho que tirar o boné? A professora fala, porque é regra da escola. Ou seja, nem eu mesmo concordo com essa regra, mas como tem a regra, faz logo e acabou. É o tipo de regra que a gente acaba perdendo muito tempo e desgasta as relações dentro da escola. E quando o professor ou um educador da escola, né, seja ele quem for, pode ser o inspetor do pátio, o monitor, né, quando ele precisa cobrar ali uma regra, como, por exemplo, a falta de respeito, né, que é uma regra que não é negociável, às vezes eu já estou tão cansado porque eu já cobrei o tênis, eu já cobrei o casaco, eu já cobrei o boné, né? E aí um outro ponto, João, para encerrar essa primeira parte, é pensar que existem regras, além das negociáveis e não negociáveis, regras que estão ligadas a questões morais, éticas, e regras que são organizacionais. As duas são importantes, mas numa hierarquização, a escola tem que colocar essas regras morais acima. Então, entre o meu aluno, vou dar o exemplo do boné, porque é muito recorrente, ainda em 2020, a gente ainda briga por causa disso, né? Eu já falo isso há uns 20 anos, achei que em 2020 eu já ia estar falando outra coisa sobre regras, mas eu continuo falando do boné, né? É uma regra convencional. O que é uma regra convencional? Para algumas escolas não pode, para outras podem. É uma convenção daquele espaço, né? O que é uma regra moral? Bom, respeito. Respeitar todas as pessoas. E aí a regra ela precisa ser geral. Eu não posso falar, tem escola que fala assim, eu tenho que respeitar os professores, os alunos e os funcionários, né? Às vezes a direção, não, a regra ela é para todos. A gente tem que tratar todas as pessoas de forma respeitosa, né? E aí o que acontece? Eu tenho essa regra do respeito, mas o seu aluno vai de boné. E ele cortou o cabelo no dia anterior e o cabelo dele ficou péssimo. Imaginem isso para um adolescente, a questão da imagem. Ele chega já envergonhado com aquele boné, né? Aí vira o Gilson, que é professor, e fala, tira o boné. João, tira o boné, né? Professor, por favor, me deixa ficar com o boné hoje, né? Então, se existe uma regra na escola, que é todas as pessoas têm que ser tratadas de forma respeitosa, essa ação do Gilson, mesmo obedecendo uma regra que é da escola convencional, ela fica superior à regra moral. Como ela supera a regra moral, o que acontece? A gente coloca mais importância. Então, é melhor o meu aluno ficar exposto e se sentir mal com o cabelo que ele está achando horroroso, que ele não quer ali se expor frente ao grupo, que para o adolescente isso é terrível, mas ele vai ter que fazer isso porque existe uma regra do boné. É isso que não pode acontecer na escola. As regras, elas precisam ter essa hierarquização. E as regras morais, elas têm que sempre estar acima das convencionais. As convencionais são importantes? São. Mas você tem uma regra de horário. O aluno tem horário para chegar na escola. Se ele não chegar em determinado horário, ele não entra. Você vai mandar o aluno a pé sozinho embora para casa? Né? Eu tenho que pensar isso. Se existe uma regra que não é negociável, que é a regra da boa saúde, da segurança daquele aluno. Então, são coisas que muitas vezes a gente segue a regra ao pé da letra e não reflete sobre o princípio que está por trás dessa regra. Um bom exercício para as escolas é refletir o que sustenta essa nossa regra.
Bom, a questão do horário, o que que sustenta? Não, mas a gente tem uma outra regra que é a questão de manter os nossos alunos em segurança. Então a gente vai ter que pensar numa outra forma, a gente não pode mandar o aluno embora quando ele chega atrasado, né? Adriana, não adorei, mas é porque eu antes de passar para o Gils comentar a tua fala, eu passei por esses dois exemplos. Eu tanto um dia passei a máquina na cabeça, não gostei do resultado, fui de boné, envergonhado, igual o exemplo que você deu, e eu tive que tirar. E o segundo é porque eu já voltei também um dia com um grupo de 6 alunos a pé para casa, porque a gente, por algum motivo, cada um não conseguiu naquele dia ir com a camisa que compunha um uniforme. E a gente foi dispensado e disse que a gente não podia entrar. Eu ainda me lembro desse dia porque eu percorri um longo caminho para poder voltar, enfim. Até hoje tenho essa preocupação com os uniformes escolares. Gilson, o que você pensa sobre isso? Sobre essas regras e sobre o que a Adriana acabou de comentar com a gente? Eu acho fundamental a existência das regras, mas lembrar que elas têm objetivos. E pontuei aqui alguns desses objetivos. O primeiro é garantir uma convivência justa e respeitosa, organizar os trabalhos e garantir condições de aprendizagem. Mas essas regras, elas têm que fazer sentido para quem vai cumpri-las. Não adianta você impor regras que não foram dialogadas, não foram negociadas, não foram formuladas com a participação dos estudantes. Se não há esse protagonismo discente, se não há esse envolvimento dos estudantes na participação das regras, efetivamente elas não farão sentido. Elas serão colocadas como regras que são impostas de cima para baixo, como a Adriana bem colocou, e que não farão sentido para os estudantes. Nós sabemos que as regras existem para manutenção, para boa manutenção desse espaço escolar, mas é necessário que o aluno perceba a legitimidade dessas regras. E quando eu falo em justas, é que elas têm que ser justas para todo mundo, para a comunidade inteira, para o diretor, para o vice-diretor, para o coordenador pedagógico, para o professor, para os estudantes, para a comunidade escolar inteira, não é? Na nossa escola a gente se ressente muito disso também. Os meninos menores, eles são exímios cumpridores de regras, mas eles reclamam reiteradas vezes que os grandes quebram essas regras de maneira reiterada também. Então, assim, os pequenos seguem as regras porque têm medo das sanções. Os grandes não as respeitam, não tem essa questão da autorregulação pela regra. Ele tem que ter alguém que o vigie, tem que ter alguém que esteja observando o tempo todo, né? E a escola é muito culpada disso também. Há muito na escola, aí das escolas, na instituição escolar, a questão do vigiar e do punir, não é? Quando o aluno participa da construção das regras, ele assimila melhor, ele reflete melhor sobre a importância dessas regras. Você falou da questão do uniforme, né? Será que o uniforme ele é mais importante do que a aprendizagem daquele dia? Então, tem situações que violentam muito a gente. As regras têm horas que elas violentam o professor também, porque a gente se pega refletindo sobre regras que nós, muitas vezes, nem ajudamos a fundamentá-las e nem legitimá-las. A gente é obrigado simplesmente a cumprir. E assim também o estudante se sente, não é? E, por vezes, ele quebra essas regras, porque elas não fazem parte, elas não foram legitimadas por ele. Ele não fez parte da construção dessas regras. Então, assim, a construção desse espaço de autonomia e democrático, ela passa pela escuta atenta do estudante. Aliás, não só do estudante, mas de todos que fazem a comunidade escolar como um todo. Se a fila é para o professor e para o estudante, o uso do telefone é para o estudante e para o professor, não é? Então, assim, as regras são justas se elas são refletidas e se são colocadas de uma maneira igualitária para todos. Se não for dessa maneira, não funciona. E nem a gente constrói o espaço democrático que a gente quer dentro da escola. A gente constrói, a gente ajuda a fomentar uma escola mais impositiva, muito mais baseada nesse vigiar e punir, que não escuta, sabe? Que não é afetuosa, que não é afetiva, que não pratica essa pedagogia da presença, que não incentiva esse protagonismo do estudante, não é? Então, é uma vivência muito mais legitimada pela imposição, e isso não é bom. Muito bem, Adriana, antes de encerrar o bloco, porque eu quero ouvir também a tua opinião sobre uma coisa, 2 minutinhos que eu quero saber o seguinte: todas as regras em ambientes que eu já estive, sempre tiveram um grupo de pessoas, ou mais próximos da gestão, ou mais que têm relações afetivas, que se sentiam desobrigados a cumprir determinadas regras. Isso interfere quando toda uma comunidade precisa olhar para as regras, mas percebe que tem um grupo lá dentro que se sente desobrigado a cumprir. É importante garantir que aquelas regras sejam para todos?
É importante garantir um ambiente justo. Se a gente está num ambiente de injustiça, a regra ela perde sentido, né? A regra ela tem que garantir esse ambiente de justiça, de igualdade, né? Então todos que estão ali, quer dizer, se eu tenho que ficar na fila para pegar o almoço, né, na escola, para pegar o lanche, vem um professor e corta a fila e fala, eu tô com pouco tempo para o meu almoço, né? Como é que ficam aqueles alunos que também têm pouco tempo para o almoço, né? Claro que a gente pode pensar que em algumas situações a gente pode pensar numa justiça por equidade. Naquela situação, às vezes uma pessoa pegar a refeição primeiro, mas isso precisa estar muito claro. Quando tem esses grupos que são privilegiados, normalmente cria um ambiente hostil na escola, né? E uma adesão menor à regra, claro, né? Não tem a menor dúvida. Agora, tem uma coisa que o Gilson disse que eu acho que... eu tenho uma frase que eu gosto bastante, eu sempre falo quando eu trabalho em formação de regras, que é: as pessoas estão para as regras e não as regras para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar no ambiente escolar. Às vezes, a gente se submete àquela regra, né? Submete todo um grupo àquela regra e não pensa que a regra tem que ser feita para que a gente conviva de uma forma melhor e não para que a gente conviva de uma forma pior. E tem um ponto que a escola precisa pensar, né? Nessa hierarquização, o Gilson disse um ponto fundamental. Aula e conhecimento é valor. Se a escola não colocar isso em primeiro lugar, gente, quem vai colocar? Né? Agora, se o meu aluno não entra na aula se ele tiver com a meia branca, se ele tiver com o tênis listrado, se ele não tiver com a camiseta, se ele não tiver com o blusão, se ele chegar 5 minutos atrasado, qualquer coisa é motivo para você tirar o aluno de sala de aula. Sendo que, na realidade, o que a escola deveria fazer é colocá-lo dentro da sala de aula. As regras, elas acabam sendo construídas para evitar conflito. E isso é um grande equívoco. A regra não pode ser construída para evitar conflito. A regra tem que ser construída para melhorar a qualidade da convivência. Porque se ela é feita para evitar conflito, existe uma concepção por trás, que aí poderia ser um outro tema nosso que fala de conflitos, que é: o conflito é ruim para a relação. E o conflito não é ruim para a relação. O conflito, ele é uma oportunidade de aprendizagem de valores. É uma oportunidade da gente aprender a se relacionar melhor. Não há problema em nós termos conflito. O problema é como nós resolvemos o conflito. E é um outro prato cheio para a escola se debruçar. Conflitos e regras, né? Se eu quero trabalhar com esse desenvolvimento, eu vou ter que pensar isso. Mas como eu acho que o conflito é ruim, então eu crio regras para que esse conflito não aconteça. Aí o que eu faço? Eu crio novos conflitos, eu crio um monte de problema para os professores, eu crio um ambiente ruim, um ambiente de embate constante, coloca isso, tira aquilo, faz... Ninguém consegue aprender bem num ambiente que tem muitas regras, que é muito coercitivo. Aí, como ninguém compreende essas regras, o Gilson já falou, o que tem que fazer? Eu tenho que colocar sanção atrelada à regra. Se você não fizer, vai acontecer determinada coisa com você. E aí eles passam a cumprir, os pequenos por medo e os grandes por prevenção. Não quero tomar essa advertência, então. Às vezes, eles descumprem a regra, principalmente os adolescentes, propositadamente, justamente para não entrar na aula. Eles já fazem de propósito. Eu chego atrasado de propósito porque eu não quero assistir a aula do Gilson. Então eu vou andando bem devagar, até alguém chegar e falar: tá atrasado, não pode entrar. Então a regra acaba tendo uma função exatamente oposta, um serviço contrário àquilo que ela deveria ter. Muito bem, eu seria capaz de ouvir a Adriana e o Gilson o dia inteiro, mas a gente volta já para o segundo bloco. Fica aí. Voltamos agora para o bloco 2 e já vou perguntar direto para a Adriana. Quais os principais desafios para criar um ambiente favorável para a construção de regras que envolva gestores, professores, todos os profissionais da educação e que essas regras façam sentido para o maior número possível de pessoas? Bom, João, acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é em relação ao ambiente sociomoral da escola, né? Quando a gente está falando de construção de regras, a gente está necessariamente falando de um ambiente sociomoral cooperativo. Cooperar no sentido de pensarmos juntos, refletirmos juntos, e aí sobre tudo que acontece na escola, inclusive a regra. Então, primeira coisa é a escola entender que a regra, ela está ali para regular a nossa convivência, né? Uma regra que é frequentemente descumprida, ela precisa ser repensada. Ter uma regra para ninguém cumprir é melhor do que não tenha. Ou a gente vai ter que fazer um trabalho pensando em como organizar essa regra de uma forma que as pessoas cumpram. Mas pensar no cumprimento à regra, a gente tem que pensar a adesão. Então, todas as pesquisas mostram que a gente adere às regras, qualquer pessoa, inclusive as crianças e adolescentes, quando a gente compreende a necessidade daquela regra.
Então, o que seria uma boa regra na escola? Uma boa regra é uma regra que tenha bons princípios que a sustentem. Eu tenho um bom porquê daquilo. Então, como faz a escola? A escola tem que ter um ambiente em que ela promova essas reflexões, essas discussões. Com as crianças pequenas, em pequenos grupos, né? Com as crianças pequenas, quem trabalha com educação infantil, começo de Fundamental 1, as regras precisam ser muito diretivas, né? Conforme eles vão crescendo, a gente tem que ampliar essas regras. Vou dar um exemplo claro sobre isso. Vamos pensar a questão de limpeza, né? Com os pequenininhos, tem que dizer assim, temos que manter nossa sala de aula limpa. Isso é uma boa regra, né? Outra coisa, a regra ser sempre positiva. Em vez de falar, não podemos sujar a sala, não. Devemos manter nossa sala de aula limpa. Vamos deixar o nosso cantinho da biblioteca sempre organizado, né? São regras que estão ligadas e precisa ser muito fácil para a criança entender aqui. Conforme eles vão crescendo, a gente não vai falar mais precisamos deixar nossa sala limpa. Precisamos manter os espaços da nossa escola limpa, entende? A gente amplia isso. Por quê? Porque o pequeno ele ainda não tem um desenvolvimento cognitivo que dê conta dele fazer essa generalização. Então, quem vai trabalhar com regras com as crianças pequenas precisa conhecer sobre esse desenvolvimento do pensamento da criança para entender que, para ele compreender as regras, essas regras vão ser muito pontuais e de cada local, de cada situação que acontece. Eles vão crescendo, a gente vai ampliando. Um bom exemplo disso é o trabalho com as assembleias, né? Existe muita literatura sobre isso. As assembleias de classe, as assembleias de nível, assembleias de escola, assembleias de docentes. É um composto de ações, todas com o mesmo objetivo, né? Então, qual a função da assembleia? Não é só trabalhar regras, tem outras funções, mas é a gente discutir a nossa convivência de forma dialógica, respeitosa e pensar em encaminhamentos que façam sentido. E nesses encaminhamentos pode ser uma criação de uma regra para aquele grupo, pode ser só de uma turma do Gilson. Às vezes, para uma turma, ele vai precisar criar uma regra que seja diferente para outra turma, né? E pode ser uma regra que seja da escola. Então, aí eu posso discutir com a minha turma aquela regra do que o problema que a gente está tendo na hora do intervalo, na hora do recreio, né? Que problema é esse que a gente está acontecendo? E posso pensar em levar isso para uma outra instância. Vamos levar para a nossa assembleia de escola, porque aí envolvem outras pessoas. O que é importante nesse espaço de assembleia é a representatividade. Então, as assembleias com os alunos, ela é feita com os alunos daquele grupo. As temáticas são daquele grupo, mas às vezes extrapola. Quando extrapola a temática do grupo, vai para outra instância. Pode ser uma assembleia, às vezes, da escola, não faz de nível, não faz assim, Fundamental 1, Fundamental 2. Faz uma assembleia de período da tarde, período da manhã, período da noite, né? Que vai envolver aquele período. O problema está no período da tarde, então para que a gente vai discutir com o pessoal da manhã? Não, o problema acontece na escola sempre. Então, vamos levar para uma assembleia de escola. E aí eu tenho que ter representantes, né? Então, numa assembleia do período da tarde, quem são as pessoas que convivem no período da tarde? Alunos que representem esse período, professores, funcionários, né? Do período da manhã, período da manhã. Se for uma assembleia de escola, eu tenho que ter também as famílias que representam, né, aqueles alunos. Então, eu vou ampliando esse espaço democrático, né? E isso forma para a cidadania. E a assembleia de docentes que é fundamental. Porque é na Assembleia de Docentes que os professores têm a possibilidade de exercitar a participação num espaço dialógico, num espaço de respeito, num espaço de construção coletiva. Uma não exclui a outra. Normalmente as escolas fazem as assembleias de classe, mas têm dificuldade de fazer os outros tipos de assembleia. Nós vamos chamar pai. Assembleia de docentes, o que será que vai acontecer? Fazer por período, por nível, vai dar muito trabalho, né? Mas nós temos hoje, João Paulo, até experiências de assembleia da comunidade, em que a escola promove uma assembleia e convida o entorno da escola para pensar em problemas que são daquela comunidade. E isso é exercício mais explícito da cidadania, né? Em que não é só a minha escola que precisa, né, ter esse espaço dialógico, a comunidade como um todo precisa. E a escola pode ser um portador, né, pode ser quem vai disparar isso naquela comunidade. É um passo de mágicas. Você discute na assembleia, amanhã todo mundo está cumprindo a regra. Adoraria que fosse, né? Mas não é, né? E é importante que não seja, porque é uma construção. Então, o que a gente tem que entender é que se a gente combinou algo na assembleia, se a gente criou uma regra na assembleia, ou se a gente discutiu uma regra que não era negociável na assembleia, é importante que a gente faça uma revisão de tempos em tempos. Vamos ver se está dando certo.
Por que está dando certo? Por que não está dando certo? O que a gente pode fazer? Mas para isso, João, aí entra uma questão da escola. Eu tenho que ter uma intencionalidade nesse trabalho. Para isso, eu preciso planejar. Eu preciso planejar a convivência, assim como eu planejo português, matemática, história, geografia. Eu tenho, de fato, que ter um plano de convivência, ações voltadas para a convivência, atividades voltadas para a convivência, e a Assembleia é uma das práticas que pode favorecer a melhoria da convivência. Muito bem, Adriana. É um convite muito importante esse, né? A gente pensar isso, e você fala uma coisa que eu estou aqui pensando, que é, às vezes a gente acredita que porque a gente falou e combinou, que isso por si só vai acontecer. E eu sempre brinco dizendo que se fosse tão simples resolver por comunicado ou resolver só porque você colocou um texto, era só todo mundo ler o Código Penal que não teria crime em lugar nenhum, nem no Brasil nem em lugar nenhum do mundo. Mas existe a dificuldade do dia a dia, de você viver, você implementar e crescer e aceitar o crescimento do outro nesse processo. Gilson, como que você lida com isso na sua experiência como professor? Como que você lida nesse dia a dia com essas regras? E se você também reconhece desafios a partir da sua prática, dos seus olhares, para essa estrutura dentro da escola, que acaba sendo sempre uma instituição muito hierárquica. Como que você vê isso na prática, no dia a dia? A obediência a essas regras é sempre uma coisa muito difícil, né? A gente tem que trabalhar, porque o que está estabelecido, está posto aí, são também as relações de poder, em que o estudante percebe que quem pode mais, manda mais. Essas relações estão ali e não estão diluídas como deveriam ser, né? A gente percebe que na escola há muitos desafios, porque, estamos ainda falando da Adriana, e como a escola devia estar, todo mundo devia estar unido na mesma ideia, de vencer esse desafio, de ter regras claras para todo mundo e que todo mundo tivesse o conhecimento dessas regras e soubessem vivenciá-las no dia a dia. Que as regras não fossem apenas para os estudantes. Então, eu percebo que uma das formas de você vencer esse desafio seria essa prática dessa escuta atenta, né, baseada na empatia, no respeito mútuo, na autonomia, né, para a construção de cidadãos e sujeitos mais críticos e reflexivos. Eu percebo que essa ideia da relação de poder é muito forte mesmo, né? Que o professor manda, sabe, que ele impõe, que a escola impõe, há um regimento que é duro, sabe, que ele não é refletido, que ele não é democrático. Então, assim, a gente percebe muito isso ainda, né? E que isso é posto de cima para baixo, né? E não funciona assim. Como eu disse lá no começo, se as regras não são legitimadas por essa visão mais participativa, de escuta, né, mais sensível, mais baseada nessa vivência democrática, ela não faz sentido. Por que o aluno vai cumprir uma regra de cuja construção ele não participou? Então, isso não faz sentido. Uma coisa muito bacana que a Adriana falou também é estimular a participação dos estudantes. A minha escola, a gente tem mensalmente os conselhos de classe, né? Conselho de turma. Então, cada turma elege representantes que vão apresentar para o diretor da escola suas demandas e queixas. E é uma escuta muito interessante, porque daquelas reuniões, aqueles encontros, saem debates incríveis em que o aluno afirma o seu protagonismo, ele manifesta uma relação muito forte de pertencimento à escola. Eu acho que isso é importante, né? Que ele se sinta parte importante daquela escola, que o aluno não seja apenas alguém que vem para obter conhecimento, na escola como um lugar privilegiado de conhecimento, não é mais assim que funciona, já há bastante tempo. Então, assim, estimular essa participação através do protagonismo, estimulando essa relação de pertencimento à escola é fundamental, para que o aluno se sinta responsável pela escola e não queira quebrar de maneira reiterada essas regras que estão colocadas ali de maneira tão impositiva, sabe? Que ele encontre sentido naquilo tudo. E a Adriana falou também, que eu achei muito bacana, a questão da quantidade de regras. A gente não tem que ter muitas regras. De preferência, a gente tem que ter o mínimo possível de regras, mas que todos sejamos capazes de conhecê-las e de segui-las, não por medo, mas porque elas melhoram a convivência escolar no dia a dia, né? Porque ela desenvolve um ambiente mais justo, mais solidário, mais humano, mais crítico, mais reflexivo para toda a comunidade escolar, e todo mundo ganha, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que um dos desafios da escola é mesmo criar esse ambiente mais democrático, mais participativo, de uma escuta ativa e permanente, sabe? Que não falte a pedagogia da presença, que não falte o afeto. Eu penso que são coisas que não podem faltar ao professor, né, ao moderno professor, né, no mundo das tecnologias digitais. Essa criatividade
tem que haver o tempo todo pulsante, né? E essa capacidade de amar também, de ter um afeto sempre ali visível, sempre muito claro, né? Essa capacidade de amar os estudantes, eu acho que é fundamental na construção dessas regras, né? Para que eles não apenas tenham que obedecê-las, mas que eles saibam amar essas regras também, que eu acho que é fundamental. Muito bem, Adriana e Gilson, eu estou aqui ouvindo vocês e já estou pensando aqui nas regras que eu tenho que cumprir lá no meu prédio, do meu condomínio. Já estou aqui pensando em como que eu vou abordar esse assunto para o síndico, dizendo, olha só, algumas dessas regras não têm sentido para a maioria dos moradores. Mas se você está gostando do papo, assim como eu, não sai daí, que a gente volta já já para o terceiro bloco com dicas e sugestões da Adriana e do Gilson de como você pode criar um contexto para essas regras acontecerem de um lugar e de um modo que seja menos ou que não seja traumático para as pessoas que vão ter que viver elas no dia a dia. Fica aí que a gente volta já. Adriana, a gente chegou no nosso bloco de dicas e sugestões, então quero saber de você quais dicas você sugere, quais cuidados você indica que podem ser tomados por gestores e professores na hora de construir regras. Acho que um primeiro ponto é a gente já fazer uma revisão do regimento que a escola tem, né? Toda escola tem um regimento, então, e muitas vezes esse regimento ele vai acrescentando novas regras, ele não vai revisitando as regras que já existem. E às vezes depois da escola existir 20, 30, 40, 100 anos, né, que a gente tem algumas escolas centenárias, existem regras que são absolutamente fora daquele contexto atual. Então, um ponto importante é, anualmente, a escola fazer uma revisão do seu regimento, ver quais regras fazem sentido, quais não fazem mais sentido naquele contexto, quais podem ser incorporadas, ter um espaço para que novas regras sejam criadas a partir da necessidade durante o ano letivo, né? Então, é errôneo a gente pensar que a gente vai começar o ano já pensando nas regras do ano todo. A gente pode fazer uma revisão de regras que nós tínhamos até o momento, pode ser no final do ano, no começo do ano letivo, mas a gente deixa um espaço para que novas regras possam ser inseridas, caso seja necessário, durante aquela convivência daquele ano letivo. Então, essa revisão constante e esse espaço de criação de regras durante o ano é importante. Outro ponto é a escola ter, então, espaços institucionais para discutir as regras com as crianças e com os adolescentes. Eu tenho que ter um espaço, como as assembleias, que aconteçam, eu posso ter, com os pequenos a gente aconselha que os bem pequenos sejam rodas de conversa, rodas, né, pequenas ali, que aconteçam diariamente. Por quê? Porque os pequenos não conseguem conservar, né, essas questões por muito tempo. Agora, com as crianças de Fundamental 1, a partir ali do segundo ano do Fundamental 1, a gente pode inserir semanalmente um espaço de 30, 40 minutos para as assembleias de classe. Com o Fundamental 2, quinzenalmente. E com o médio, a gente tem feito uma vez por mês. Normalmente, com o ensino médio Fundamental 2, a gente faz em aulas dobradas. Então, normalmente a gente usa 60, às vezes 90 minutos para ter essas assembleias de classe. Outro ponto é a escola, então, pensar em outras instâncias para discutir as questões das regras, como as assembleias de docentes, como as assembleias de nível, as assembleias de escola e até, né, depois de um período em que a escola considere que ela já tem, né, um preparo para isso, ela pode ampliar e fazer semestralmente uma assembleia da comunidade, né? Posso fazer uma vez no ano, mas o que a gente não pode é pensar que a assembleia serve somente, eu só vou fazer quando eu tenho um problema para resolver. Não, eu preciso ter esse espaço que está ali garantido dentro do cronograma e que ele vai acontecer para nós pensarmos a melhoria da qualidade das nossas relações. E, consequentemente, podem sair regras daí, né? Acho que a gente tem que ter alguns cuidados de diferenciar o que são regras convencionais, o que são regras ligadas a princípios morais, que não são negociáveis e regras que são negociáveis, né? As que são negociáveis podem sim ter uma flexibilização, mas se eu flexibilizo sempre as mesmas regras, talvez aquela regra não faça mais sentido, eu não preciso que ela exista. O outro ponto que o Gilson trouxe no bloco anterior é a questão do protagonismo, né? Então, todos, né, o protagonismo dos alunos, mas todos nós somos responsáveis pela nossa escola. Todos. Se todos somos responsáveis pela escola, além desses espaços, os alunos eles precisam se implicar tanto em pensar em encaminhamentos para a solução dos problemas que são coletivos, né, para a criação de regras, mas também a reflexão
e ao cumprimento, à adesão dessas regras. Tem um grupo que não está aderindo, vamos tratar com este grupo. Eu não preciso criar uma regra para a escola inteira em função de que a gente tem ali um grupo que não está cumprindo aquela regra. Eu vou tratar com aquele grupo. Né? A escola precisa parar com essa ideia, com essa concepção de criar regras para evitar problemas. Né? É uma concepção equivocada, é uma concepção que gera um ambiente hostil, que gera um desgaste grande nas relações, não contribui para a melhoria do clima escolar, ao contrário, né? O clima escolar se torna negativo, e num clima negativo as relações não são boas, a aprendizagem não ocorre da mesma forma. Então, acho que se nós pensarmos, como eu disse inicialmente, que o trabalho com as regras na escola é a coluna vertebral do trabalho com uma convivência ética, com uma convivência positiva, com uma convivência que de fato seja respeitosa, justa, pautada na confiança, pautada na generosidade, necessariamente a escola tem que estudar sobre isso com os seus educadores. Eu não posso fazer essas ações porque ouvimos nosso programa hoje. Que bom que as pessoas que estão escutando possam começar a pensar e falar, isso faz sentido, mas eu preciso me instrumentalizar teoricamente. E tem inúmeros estudos sobre as regras, inúmeros estudos sobre as assembleias, né? Inúmeros estudos sobre regimento. Temos muito material hoje de qualidade, né? Produzido pelas universidades, que contribuem para a melhoria, né? Desse espaço de construção de regras. E nunca, gente, jamais criem uma regra com uma sanção junto. Porque isso vai favorecer com que as pessoas, as crianças, elas aprendem, os adolescentes, se vale a pena ou não cumprir aquela regra. Eu pago por aquilo, principalmente se for uma sanção que a gente chama expiatória, punitiva. Né? Vale a pena desrespeitar o professor se determinada coisa vai... Então, dissociem. As regras precisam ser positivas, precisam estar ali para melhorar a qualidade da convivência, e as sanções, elas são um outro departamento. A sanção, ela tem que ser pensada caso a caso, situação a situação. Quando a gente generaliza a sanção, a gente dá a oportunidade, muitas vezes, principalmente dos adolescentes, avaliarem se vale a pena ou não cumprir aquela regra. Muito bem, Adriana Ramos. Gilson, olhando para a sua prática como professor, como você ouve essas dicas e sugestões da Adriana? Gente, achei incrível a fala da Adriana. E se tem uma palavra que ainda me mete medo até hoje, assim, que me dá um frio na espinha, é a palavra regimento. Eu sempre convivi muito mal com a palavra, com o termo regimento, né? E sobretudo quando esse regimento ele está vinculado às sanções, como a Adriana bem colocou. Eu acho que o clima escolar ele deve ser cada vez mais pautado na confiança. Quando o aluno alimenta em si, ele reconhece em si a importância da escola e daqueles integrantes que fazem a comunidade escolar, quando ele alimenta essa noção de pertencimento àquele lugar onde ele está todos os dias, que ele é respeitado pelo funcionário, sabe? Pelo professor, por todo mundo. Então, assim, ele começa a fomentar e alimentar essa relação de pertencimento e também a respeitar essas regras, não é? Eu também coloquei aqui que a gente, no começo de cada ano letivo, a gente faz aquela relação de direitos e deveres. Toda turma faz. Reúne a escola toda, aquela turminha vai com o professor, aquela folha de papel madeira e os alunos vão construir a relação de direitos e deveres. Depois leva a turma para o pátio ou para a quadra da escola para apresentar aquelas regras. O que ocorre, que não há nada mal nisso, de refletir sobre essas regras. É até bom. O que ocorre é que não deve ser somente no começo do ano letivo, de maneira tão pontual. Parece que depois as regras são esquecidas. Parece que são feitas para satisfazer uma situação de um momento, para começar o ano letivo, para que todos saibam, e ao longo do ano letivo essas regras são esquecidas, não se toca mais, e aí começa a vigorar somente o regimento, que é duro, que é impositivo, que é inflexível, não é? Que tem sanções muito duras e às vezes injustas também. Não é? Então, assim, uma outra coisa bacana é entender que o regimento ele não é uniforme. A gente deve respeitar as especificidades de cada turma. Há turmas em que a gente quase não tem problema de disciplina, né? Porque as regras estão claras. Mas, assim, respeitar as especificidades de cada turma, não deixar jamais que falte, né, esse sentimento de confiança é fundamental para que nós estabeleçamos vínculos fortes e para que nós façamos do ambiente escolar um lugar cada dia mais bacana de se viver, incentivando o protagonismo, né, dos estudantes, que eles se sintam responsáveis pelas escolas, pelos projetos, tá? E é isso, que o professor se sinta importante, não como alguém que vai fazer cumprir as regras, não alguém que vai mediar esses processos todos, né? Com esse olhar muito sensível.
voltado muito para esse lado mais afetuoso da aprendizagem mesmo. Eu acho que não pode faltar. E em relação à questão do como combater esses desafios, né? Na minha escola de tempo integral, a gente trabalha muito a questão da formação cidadã. A gente tem uma vez por semana uma aula em que o professor identifica esses conflitos que estão existindo ali e ele traz essa temática para a sala de aula para debater com os estudantes e promover reflexões muito incríveis e baseadas nessa escuta ativa dos estudantes. É uma aula que se abre para a escuta e com muita democracia, com muito jeito, sabe, com muito amor, com muita pedagogia da presença ali envolvida. E é uma das formas. Uma outra forma também, que a Adriana colocou muito bem, é a questão dos grêmios estudantis, os conselhos de turma. São formas bacanas de chamar o aluno a essa participação e fazê-los se sentirem importantes, né, nesse processo de construção de conhecimento, que também é a construção do indivíduo, né, que é a construção mais incrível que existe. Muito bem. E eu acho que o convite de vocês, né, ouvindo aqui, que entende-se, muita gente tem uma compreensão que as regras seriam uma espécie de economizar um tempo. Você cria as regras e você supostamente não perderia todo um tempo fazendo conversas, fazendo alinhamento. Mas ouvindo vocês, a gente percebe que também é o contrário disso, né? Que se você cria as regras que não significam para as pessoas que não conectam com elas, você vai ter sempre um retrabalho de ficar sempre voltando e voltando nessas regras. Eu vou desafiar o poder de síntese de vocês. Cada um de vocês tem exato 1 minuto para fazer as considerações finais sobre esse nosso tema. Adriana, eu vou começar com você. Bom, primeiro nós pensarmos que essa revisitação às regras da escola é muito importante, né? Esse trabalho contínuo. Então, é um trabalho que exige que os professores, que os gestores, né, que toda a equipe da escola estude, que tenha uma formação para isso, né? Que pensar um ambiente sociomoral da escola mais cooperativo, que seja justo, que seja respeitoso, né? Como o Gilson disse, né, que trabalhe com a igualdade, não é algo simples, é algo para nós pensarmos em médio e longo prazo. Né? Isso significa que a gente não vai transformar a escola em um mês, não vamos transformar às vezes em um ano letivo. Eu preciso de planejamento, eu preciso desse embasamento teórico que vai nos ajudar a dar consistência às nossas ações, né? A teoria, ela só tem um significado quando ela está junto com a prática, e uma prática sem teoria não é prática. Então, como eu disse inicialmente, o trabalho com as regras é a coluna vertebral de uma boa convivência, de uma convivência positiva, de uma convivência ética. Uma convivência que faça sentido para toda a comunidade. Esse é um trabalho fundamental da escola, leva tempo, mas de fato, quando a escola se transforma, isso tem um significado que é irreversível. Acho que esse é um ponto importante. Para terminar, eu queria falar uma frase que eu comecei hoje, né, citando. As pessoas, né, estão para as regras e não as regras para as pessoas. Para nós pensarmos. Muito bem, ótima frase. Eu gosto dessa frase que eu aprendi com você, Adriana. Gilson, seu 1 minuto de considerações finais, por favor. Bom, eu anotei aqui, ouvindo a Adriana mais uma vez, aí, ouvindo muita coisa bacana no que ela falou, que nós devemos criar cidadãos e estudantes, e esse é o papel do professor também, né? Cada dia mais reflexivos, né? Que não estejam simplesmente prontos para obedecer regras, mas que tenham essa capacidade cada vez mais crítica de refletir sobre o porquê de existirem essas regras. Por que eles têm que cumprir essas regras, né? Como essas regras melhoram essa convivência no ambiente escolar, no dia a dia. E essa escola que não traz mais a emoção, essa escola que não fala mais de afeto, essa escola que não pratica mais a pedagogia da presença, ela ficou para trás, né? É hora da gente assumir uma outra escola, uma escola muito mais dialógica, muito mais focada no protagonismo das pessoas, né, que respeitam e valorizam a participação de cada um. Eu acho que é fundamental não apenas criar regras, mas pensar o porquê dessas regras existirem e como elas melhoram a nossa convivência no dia a dia. Isso serve para todo mundo que compõe a grande comunidade escolar na qual nós estamos inseridos. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado, Adriana. É sempre um grande prazer receber vocês aqui no nosso programa da VVC TV. Eu tenho certeza que essa nossa conversa pode ajudar a inspirar professores de vários lugares do Brasil. E para finalizar, eu escolhi uma frase do mestre Saramago que diz: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.
E a gente quer encontrar você no nosso próximo programa. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.